A regulação da mídia volta à discussão. No Reino Unido, por exemplo, jornais, revistas e sites noticiosos poderão ser obrigados a publicar retratações imediatas com destaque na primeira página. O jornalista Alberto Dines chegou a afirmar: depois de quase 4 séculos de total liberdade de impressão, a Inglaterra parece prestes a enterrar a doutrina da autorregulação voluntária, que não conseguiu evitar abusos e adotar um paradigma mais interventor. Tudo isso para a gente tentar trazer essa discussão aqui para o Brasil. Aqui no Brasil, quais são, afinal, os pontos-chave da discussão sobre a regulação da mídia? Esse é o tema do Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem está comigo é o acadêmico de jornalismo Daniel Schiavone. Oi, Daniel. Boa tarde, Lisa. Boa tarde você que está acompanhando o Viva Voz na Rádio Univale FM e também pela TV Univale. Você pode participar do nosso programa através do Twitter, @VivaVozUnivale, e curtir nossa fanpage no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Para conversar sobre este assunto, nós convidamos a professora Jane Cardoso, nossa colega do curso de jornalismo, professora que foi responsável, está ainda, não sei, responsável pela disciplina Políticas de Comunicação no curso de jornalismo. Super pertinente a tua abordagem aqui para essa entrevista. Obrigada pela presença, Jane. Oi, pessoal, obrigada pelo convite também. Quero também cumprimentar os ouvintes e telespectadores do Sistema Educativo de Rádio e TV Univale, especialmente os nossos acadêmicos e colegas lá do curso de jornalismo. Na verdade, neste momento, neste semestre, eu não estou ministrando a disciplina Políticas de Comunicação, que está em muito boas mãos com o professor Carlos Prachedes, o nosso coordenador de curso, mas já o fiz em vários semestres anteriores e realmente é um assunto palpitante, vamos dizer assim. Muito bacana. A gente gostaria da tua presença para nos ajudar a entender que contexto é esse, Jane. O que, afinal, está sendo discutido? Quais são os pontos-chave para essa regulação aqui no Brasil? No Brasil, eu chamo a atenção para o sistema de radiodifusão. Na verdade, na abertura ali, a referência era a imprensa, né? Ou seja, os jornais, revistas, os impressos, né? Só que no Brasil, eu penso que todos os estudos e todas as análises e as preocupações, né, dos estudiosos do setor giram em torno das emissoras de rádio e televisão, ou seja, de como o nosso modelo de rádio e televisão ele está estabelecido e como ele funciona. Então, eu já aponto algumas questões polêmicas e preocupantes nesse modelo, que é o fato de termos um modelo excessivamente voltado para o sistema privado. E, enquanto a gente poderia ter uma equidade, um modelo mais equilibrado entre sistema privado, sistema estatal e sistema público. Porque os 3 sistemas, né, existem, estão, digamos assim, estabelecidos constitucionalmente no Brasil, mas, de fato, eles são muito desequilibrados. Então, eu discutia isso em outros semestres até, né, com as turmas de políticas, de como isso é problemático para a população, para o espectador, para o cidadão brasileiro, que acaba ficando muito refém, digamos assim, dos canais que dependem de publicidade. O sistema privado é o sistema comercial, né? Gerido por empresas que visam lucro. Nada contra, faz parte do sistema capitalista, que é o predominante no Brasil. Acontece que, se nós tivéssemos também um desenvolvimento do sistema público, que é aquele em que os canais seriam geridos por associações, por entidades, por conselhos comunitários, por exemplo, rádios, vamos traduzir isso melhor. O sistema público é formado por rádios educativas, rádios comunitárias, como esta aqui, justamente em que nós estamos falando desse assunto, que é um assunto pouquíssimo discutido, né? Sem fins lucrativos, exatamente, né? E sem, assim, nos preocuparmos com interesses comerciais que poderiam estar sendo, digamos, feridos por uma discussão nesse sentido, não é verdade? E ainda temos o sistema estatal, que já avançou no Brasil, nesses últimos 10, 15 anos, com, por exemplo, o estabelecimento de canais como a TV Câmara, a TV Senado, para o pessoal se localizar melhor do que a gente está falando, né? Mas, ainda assim, é ínfima a presença desses outros sistemas frente ao sistema privado que predomina, certo? Professora, dada
essas circunstâncias que você colocou, dos interesses que podem reger a mídia, você acredita que a mídia hoje é um espaço democrático? Olha, é uma pergunta capciosa, vamos dizer assim. A gente tem que fazer uma análise, não dá para responder sim ou não. Nós precisamos observar o seguinte, a mídia, ela sempre tem que se pautar pela democracia, na minha percepção, né? Por quê? Porque os meios de comunicação, eles têm que estar voltados para o interesse público. Eles transitam naquela via em que, ao mesmo tempo que muitos deles fazem parte da iniciativa privada, como eu dizia antes, mas eles trabalham diretamente ligados ao interesse público. Eles têm uma responsabilidade social que é inegável, que eles precisam assumir, independentemente de quaisquer outros interesses, econômicos, financeiros, políticos. Não, o interesse social da coletividade tem que estar acima dos demais. Então, nesse sentido, os meios, eles têm que ser o mais democráticos possível para que eles estejam realmente cumprindo o papel que lhes cabe. Agora, dizer que todos o são, acho que daí não posso, infelizmente, afirmar isso. Isso é o sonho, isso é o possível, eu diria que não é o impossível. Eu acho assim que a gente sempre tem que apostar na capacidade, né, da sociedade brasileira, nossa, de cidadão brasileiro, de lutar por uma realidade, um cenário o mais democrático possível, né? Que, se não ideal, mas perto dele. Então, por exemplo, nós temos que combater a concentração da propriedade dos meios, que é um ponto-chave, voltando àquela questão inicial que a Lisa me fez, né? Os meios no Brasil, pessoal, vocês podem observar, eles têm a propriedade extremamente concentrada. Certos estudos apontam 11 famílias como proprietárias, as grandes proprietárias de todos os meios de comunicação do país, assim, né, a grosso modo. Tem estudos que falam em 6, outras falam em 5 famílias, e tem os mais radicais que falam em uma única família. Uau. Que detém, né, um poder. Uma concentração muito intensa, né, que é a família Marinho, que a gente pode citar porque é muito conhecido e já está estabelecido isso, né? Ô, Jane, já que você tocou nessa questão da configuração aí, da organização dos meios dos veículos de comunicação, especialmente rádio e TV, tem uma outra questão que a gente estava comentando antes de o programa ir ao ar, que é a questão das concessões. Quer dizer, além de tudo, esses grupos dependem de concessão pública para atuar, isso, né? Porque eu acho que nunca é demais a gente lembrar que as TVs abertas, né, no sistema mais difundido e mais popular, elas trabalham no espectro eletromagnético, quer dizer, elas difundem ondas, né, numa frequência, né, que é pública, é um espaço público. O espaço por onde as ondas se difundem, ele é um bem público e finito. Quer dizer, se eu quiser ocupar o espaço, cada um quiser ocupá-lo, nós não vamos ter frequência, canais suficientes para atender a todos, né? O espaço eletromagnético, não o meio digital, que aí é outra história. Mas vamos falar nas TVs abertas, nas emissoras abertas, que são as populares, as conhecidas, já que estamos falando em democratização do meio, né? Certo. Então, nesse sentido, é claro que a organização, quem vai ao ar, quem não vai ao ar, isso vai depender do que a gente chama de uma outorga, né? Então, são 3 tipos, na verdade, de outorga que existe no Brasil, de permissão para que uma emissora vá ao ar, seja ela de rádio ou de TV. Então, a gente tem as concessões, tem as permissões e tem as autorizações. Quer dizer, a concessão é dada pela Presidência da República, e a prerrogativa exclusiva da Presidência da República, né, conferir a concessão para aquelas emissoras de alta potência que produzem conteúdo, que, enfim, tem uma abrangência nacional ou regional. Ultimamente, faz o quê? Acho que foi desde o começo de 2000, fim da década de 90, então houve uma mudança, né, na questão da concessão, porque antes ela era simplesmente assim, da parte do presidente da República. O presidente decidia, né, quem levaria a concessão. Também no governo FHC, o que é que aconteceu? Começou a haver a necessidade de uma licitação, né? Uma PEC, uma emenda constitucional,
fez com que houvesse agora licitação para que a concessão seja dada, né? Então, ganha quem ofereceu o maior preço. Né? Fora isso, fora a concessão, a gente tem as permissões e as autorizações. Essas também podem ser prerrogativa do Ministério das Comunicações e são conferidas a aquelas emissoras menores, de potência mais baixa, né? Que é o caso da permissão, e a autorização é só para as repetidoras ou para as educativas, nesse sentido. Uhum. Professora, a gente comentou sobre as famílias que dominam, né? Existe a prerrogativa na lei que não podem ser dominadas por políticos, né? Mas no Brasil tem. Acontece. Tem dispositivo legal, existe alguma forma de combater isso? Aqui está como se isso é benéfico ou não, eu acredito que não seja, mas existe uma forma de reverter isso. A questão até não é, né, o benefício não, mas o que é justo, né? Claro. O que é democrático e o que não é. Então, assim, pelos dispositivos legais, pela Constituição, até o capítulo 5 da Constituição, que trata da comunicação, né? Vai dos artigos 220 a 224. Essa questão da comunicação na Carta Magna. Então, assim, o princípio estabelece o seguinte, que a propriedade, né, que a gerência, a direção dos veículos não pode estar em mãos de parlamentares no exercício do mandato. Na verdade, não é isso que se verifica. Quem quiser se aprofundar no assunto, né, Lisa, pode pesquisar no site Donos da Mídia, só digitar lá no portal de busca, Donos da Mídia, que vai encontrar os nomes de todos os proprietários e vai verificar quantos deles, mais de 200, para falar bem a verdade para vocês, são políticos em exercício de mandato. Uau. Ou estão ali sendo representados por parentes, né? Parentes diretos, tipo o filho, o sobrinho, o irmão, né? Uma forma de tentar burlar o princípio legal. Mas então, assim, por que é errado isso? Por que isso não deveria ser permitido? Primeiro, porque não é nada democrático, né? Quer dizer, o político vai legislar em causa própria, né? Então, se a concessão lá tem um prazo de validade, as TVs podem funcionar por 15 anos com aquela concessão, as rádios por 10 anos. Aí expira o prazo, quem é que vai estabelecer critérios e normas, enfim, vai analisar se eles merecem ter o prazo, né, esticado ou não, a concessão vai ser renovada ou não. Vai passar pelo Congresso Nacional isso? Isso vai passar pelo Congresso. Tem que ser ratificado ou retificado pelo Congresso a revalidação da concessão. E aí ele vai estar lá legislando por ele mesmo? Não pode, né? Então, esse é um problema sério no Brasil, que é preciso ser discutido, acho mais discutido. A população, de modo geral, acho que não sabe disso exatamente, que isso acontece. Também não sabe que a maioria... Não posso afirmar a maioria, porque seria leviano, mas eu acho que uma parte muito significativa das emissoras de rádio e TV hoje no Brasil, de caráter privado, estão no ar com o prazo de validade já expirado. Só que isso não configura uma ilegalidade, porque o dispositivo legal diz o seguinte, que elas podem continuar no ar, mesmo assim, até que o processo da renovação seja analisado, né? E essa análise na Anatel, no Ministério, no Congresso Nacional, tem levado em média 6 anos. Imagina. Enquanto isso, pode continuar no ar. Vai continuar. E quando é analisado, o que tem acontecido? Renovação automática. Ou seja, não se empregam os critérios constitucionais para se fazer uma análise. Realmente eles estão cumprindo os princípios de valorizar a cultura regional, enfim, para se manter no ar. Isso não tem sido levado em conta ultimamente. Jane, a gente vai para o intervalinho, mas já gostaria de deixar aí uma reflexão. Toda essa conjuntura leva a que tipo de consequência para o espectador? O público, em geral, está sendo afetado de que forma por essa condição? E a gente volta daqui a pouco a falar sobre regulação da mídia com a professora Jane Cardoso.
Já estamos de volta. Hoje a nossa convidada é a professora Jane Cardoso, do curso de jornalismo. Nós estamos conversando sobre a regulação da mídia e eu deixei aquela pergunta no ar, né, Jane? De que maneira essa conjuntura, esses interesses todos acabam respingando na audiência, no público, no conteúdo que chega para nós como espectadores? Na verdade, o grande prejudicado é o público, somos nós, né? Vamos nos incluir. Claro. Na verdade, o que acontece? Com a concentração da propriedade dos meios, o que nós temos verificado é uma pluralidade de fontes, ou seja, algumas pessoas que estão ouvindo, assistindo, podem pensar, mas do que ela está falando? Nós temos muitos canais, uma possibilidade, né, de fontes informativas imensas. Isso é verdade, existe pluralidade de fontes, mas acontece que a diversidade de conteúdo tem ficado muito prejudicada. Porque como a propriedade está concentrada, as mesmas cabeças, percebem? Lá do sistema privado, é que dizem o que vai ao ar, o que não vai ao ar. Quem vai ser entrevistado, quem não vai ser, que temas serão discutidos, quais vão sair da agenda, não é? E sob que enfoque, isso é mais sério. Nós vamos discutir isso, mas sob que enfoque? Nós vamos mostrar essa situação, mas de que ângulo, não é verdade? Então, fica muito do mesmo, é o que eu chamo, costumo dizer para as turmas em sala, né? Nós temos, sim, muito, mas é muito do mesmo. Não tem diversidade de enfoques, tudo sempre visto sob os mesmos prismas, não é? Eu sempre trabalho um pouco com a questão, por exemplo, da aposentadoria, de como se fala muito em termos de conteúdo noticioso, aí falando da informação, se informa muito a população, o cidadão, de que há déficit na Previdência. Isso é muito batida, essa tecla. Mas não se faz um cálculo, por exemplo, de por que há o déficit, não se analisa a fundo, né, questões como o fato de que as aposentadorias estão cada vez mais tardias e o dinheiro mais curto do aposentado, e o déficit continua aumentando, mas o que tem outras questões envolvidas, não é verdade? Então, é tudo muito repetido, mas com muita fonte, mas com uma mesma abordagem. Essa é uma das consequências sérias, né? Então, faltam vozes, eu diria. Nós não, e também outra coisa, gente, eu trouxe até um dado aqui que eu anotei para me lembrar. Claro. 85% da programação que chega para nós no Brasil inteiro é produzida no eixo Rio-São Paulo. E o Brasil é um país enorme. Eu lembro sempre aquela música, né, do Fernando Brant e do Milton Nascimento, que ele fala, a novidade é que o Brasil é muito mais que qualquer zona sul, né? Ficar de frente para o mar, de costas para o Brasil, não vai fazer desse lugar um bom país. É o poeta quem diz isso. E a gente fica de costas para o Brasil quando acontece isso. 85% de tudo que a gente assiste é produzido, quer dizer, não é que seja produzido, mas é gerado no eixo Rio-São Paulo. Não é produzido porque muito desse conteúdo, aí é que está, tem outro entrave, outra questão séria, é produzido fora do Brasil. Tem mais isso, né? claro. Agora, com um novo dispositivo legal, agora na década de 2000, pelo menos nas TVs fechadas, deu uma equilibrada porque se exige um percentual mínimo de produção nacional. Eu acho que todo mundo que assiste já percebeu que diferença isso fez em termos de a gente começar a ter acesso a seriados de autores e produtores nacionais e tudo isso, né? Mas vejam, essas questões nos impactam diretamente. A nossa cultura, às vezes, regional, né, local, a nossa identidade está ameaçada, eu diria, fica fragilizada diante disso. E professora, quais são as principais propostas dos grupos que defendem essa regulação da mídia hoje? Muito boa pergunta. Gostaria de falar sobre grupos que defendem a regulação da mídia, porque para quem nos ouve e quiser participar dessa luta pela democratização dos meios no Brasil, é interessante acessar. Nós temos, por exemplo, o Intervozes, o Coletivo Brasil de Comunicação. Então, se no portal de busca na internet, que a internet é um meio que democratiza sobremaneira, bastante, né? E a gente fica feliz que isso tenha vindo finalmente. Então, digitar Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação, e se pode acessar, a pessoa pode se cadastrar, participar das discussões, das lutas, dos manifestos, dos atos, dos abaixo-assinados, enfim, né? Mas a proposta é de um novo marco regulatório. Qual é a proposta? É a seguinte, gente, é que se pegue o CBT, lá o velho Código Brasileiro de Telecomunicações de 1962, que vigora ainda hoje, cheio de recortes e, enfim,
Para vocês terem uma ideia, tem mais de 90 dispositivos legais, desde 62 até agora, bem mais de 90. Então, isso virou uma colcha de retalhos interminável e difícil de ser entendida. Então, a proposta é que tudo isso seja revogado para que se estabeleça um novo marco regulatório a partir de uma discussão da participação muito ampla de todo cidadão brasileiro por meio das suas entidades organizadas, entidades como Intervozes. Por exemplo, o artigo 19 é outra entidade interessante. O artigo 19 é a Intervoz é brasileira, nascida no Brasil. O artigo 19 é internacional, mas também tem sede no Brasil, né? Tem representação no Brasil. Então, nós temos alguns mecanismos e algumas frentes de luta, vamos dizer assim, que trabalham em prol, né, desse novo marco regulatório, que, entre outras coisas, pede o seguinte: uma equiparação entre sistema privado, sistema estatal e sistema público, e mais que isso, mais que os três ocupar espectros maiores, né, mas que eles se comuniquem entre si e que sejam um apoiador do outro, de modo que, por exemplo, assim, o sistema privado possa também, por que não, ajudar a patrocinar alguma coisa lá para o sistema público, né? Esse diálogo é algo que se propõe para avançarmos. Agora, Jane, existem grupos contra a regulação, não, né? mas claro, sim. Os grandes grupos de comunicação. Claro, isso já fica bem evidente diante da tua fala, né? Agora, de qualquer forma, o argumento que eles usam para ser contra é que esse marco regulatório seria uma espécie de censura, né? Eu esperava por isso. Como é que você responde a isso? Que argumentos você tem para a gente entender melhor essa para começar, ideia? não há que se confundir, né, a regulação, o marco regulatório com a censura. A censura é algo bem diferente. A censura seria proibir conteúdos, temas, pessoas, vetar, né, e interferir diretamente nessas questões. E o marco regulatório, ao contrário, o marco regulatório ele vem para justamente garantir que mais vozes, mais pessoas, mais opiniões e visões sejam expostas ao público via meios de comunicação. Então, ele não traz, assim, primeiro porque a censura é terminantemente vetada pelo artigo constitucional, né? Nesse capítulo 5 da comunicação. Vocês sabem, o pessoal do jornalismo conhece bem, né? E, felizmente. Então, ali o que se diz é que quando esse discurso de que o marco regulatório iria ferir a liberdade de imprensa, na verdade, se está muito mais defendendo por trás dele uma liberdade de empresa, não de imprensa. Né? Na verdade, assim, porque o marco pode vir a ferir interesses econômicos, financeiros. Né? Vejam, se eu tenho uma concessão pela regulação atual, já é assim, o mesmo grupo não pode ter mais do que 2 emissoras no mesmo estado. Quer dizer, se começarmos a trabalhar essas questões, como o novo marco propõe, que se trabalhe isso mesmo para valer, com fiscalização, é claro que, né, democratiza, mas interfere nos interesses de quem já detém muito mais do que isso, não é? Então, não é censura, esse discurso é uma falácia. Né? Sempre que se fala em regular meios, se recai nesse argumento de que seria uma censura. Não é para impedir que qualquer pessoa fale ou qualquer tema seja discutido sob qualquer enfoque, justamente para incentivar que haja mais vozes sendo disseminadas aí. O caso da próxima pergunta, eu ia perguntar se caso houver essa regulação, pode haver modificação no conteúdo a ser passado para a audiência? Porque talvez, deixa eu pegar a carona na pergunta do Daniel, essa discussão envolve o que alguns chamam de abusos cometidos pela mídia, em abordagens um pouco polêmicas e, tendenciosas, enfim, conteúdos talvez, né? Que, claro, não primam pela qualidade, vamos dizer assim. Inclusive, diz respeito à Constituição. Porque esses artigos a que eu me referia antes, eles falam, né, que o Daniel deve lembrar, que é um dever, é uma prerrogativa e é
é exigido dos meios que eles trabalhem conteúdos culturais, conteúdos educativos, conteúdos que permitam desenvolver a cidadania, né? A consciência crítica e tudo mais. E, geralmente, a gente não tem verificado isso, né? Mas, na verdade, Elisa, um marco regulatório não vem para definir esse ou aquele conteúdo, não é nesse sentido. Não importa. Mas sim para, primeiro, reorganizar o setor, né? Em termos de regulação, porque, como eu disse, a gente tem uma lei lá de 1962 cheia de remendos, é claro que isso não pode funcionar, né? E, segundo, para que, a partir dele, se estabeleçam, por exemplo, critérios mais claros de como as concessões vão ser renovadas. Então, digamos, a Rede Globo está lá, né, com a concessão, expõe lá, entra com o processo para renová-la. Então, é preciso ter um conselho que analise, né? Mas um conselho formado por representantes das várias comunidades do país, eu diria, né? E não só do eixo Rio-São Paulo também, tá? Que analise se realmente aquele concessionário tem cumprido, né, com as obrigações, as responsabilidades sociais que lhe cabe pela Constituição. Então, é nesse sentido, não é para regular conteúdo, né? Perfeito. É para, na verdade, é para estabelecer níveis de qualidade mais altos do que nós temos hoje. E também eu queria até rebater uma outra coisa. Eu até essa semana, coincidentemente, eu recebi um artigo que diz assim, agora me fugiu o nome do autor, mas ele diz assim, que para melhorar os meios de comunicação no Brasil, basta usar o controle remoto. Eu discordo. Acho perfeito. Que não é por aí. Por quê? Porque, assim, vamos pensar no público infantil. Ora, nós todos sabemos que pai e mãe, em geral, estão o dia todo trabalhando fora. Então, não é a questão de só usar o controle remoto que vai... Né? Resolver, não existe um controle para isso. E assim, em qualidade, né, tem que ser exigida. Tá certo, Jane. Muito obrigada. A gente, com certeza, sai dessa entrevista com uma visão mais ampla sobre essa discussão. E vamos deixar lá os links que você mencionou durante o programa, para quem entrar no nosso blog, vai ter ali alguns links, o Intervozes, os donos da mídia, as pessoas que quiserem ter mais informações sobre isso. Traz todo o cenário. Muito bom. Obrigada, Jane. Eu que agradeço. Muito obrigado. Até logo para toda a audiência. Isso aí. Tchau.